Em uma conversa de mesa, grandes pensadores, estudiosos e também, quem sabe, alguns legalistas colocaram um tema em discussão. O pecador, o adúltero, irá receber o perdão de Deus e terá acesso à vida eterna? Baseado nessa reflexão, nesse pensamento, o tema do quarto Café com Propósito é: quando a fraqueza humana encontra a misericórdia de Deus. E para contextualizar, eu quero ler para vocês Salmos 32. Contempla, que prazer, que alegria ter seus erros apagados, que alívio ter seus erros perdoados, completamente apagados. Quando neguei meus pecados, meu corpo definhou. De dia e de noite, o peso do teu castigo estava sobre mim. Minhas forças se evaporaram como água em dia quente de verão. Então finalmente confessei a ti todos os meus pecados, não escondi nada, e eu disse: confessarei minhas rebeliões ao Eterno, e de uma só vez tirasse o peso da minha culpa. Que todos os fiéis orem a ti enquanto ainda há tempo, para que quando os grandes dilúvios das dificuldades chegarem, não os aflijam. O centro dessa mensagem é sobre um cara bem conhecido, de muita fé e coragem, porém adulterou e chegou a mandar matar um homem. Líder e de grandes conquistas, porém teve alguns fracassos na disciplina familiar e de coração quebrantado, porém um pouco orgulhoso, culto e contribuía com louvores e adoração, mas de muitos conflitos internos e externos. Também podemos falar de uma mulher adúltera, apanhada em flagrante, como relatado em João 8, onde os fariseus, os escribas, aqueles mestres da lei naquela época, mandaram apedrejá-la. Mas Jesus parou tudo e disse: quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe a pedra. O Cordeiro do mundo, que já estava sendo apontado ali como Salmo 32, o Antigo Testamento, que fez os pecados de Davi serem apagados, não permitiu que os mestres da lei deixassem apedrejá-la, a mulher adúltera apanhada em flagrante. O que a gente aprende com tudo isso? Esse cara era o rei Davi, filho de Jessé, que matou o gigante, que matou o leão, que matou o urso. Aquele, quando o profeta foi na casa de seu pai, nem o próprio pai e os irmãos acreditavam que ele seria consagrado rei. O pequeno Davi, um homem com enormes qualidades, porém com vários defeitos e conflitos, assim como nós, não é mesmo? Que orou a Deus e entendeu o poder da misericórdia e perdão dos seus pecados. Primeiro a gente tem que entender esse lugar que Davi também esteve, de quebrantamento e de assumir como um homem temente a Deus. Não podia e não entendia como poderia ser perdoado, mas a confissão do seu pecado, dos seus erros e o quebrantar do seu coração humilde eram os grandes homens que agradavam o coração de Deus. E por muitas vezes, por mais que a sua história não seja o mesmo pecado de Davi ou da mulher adúltera, mas Deus enviou Jesus para a sua misericórdia e graça, para que fôssemos cobertos desse pecado, mas com uma atitude verdadeira de quebrantamento, de um coração ali humilde, confessando os pecados e pedindo a sua graça e misericórdia, assim como Davi, que achava que estava condenado, foi curado e liberto dos seus pecados. De frente a dificuldades, olhar de frente a uma história e tentar colocar ela debaixo do tapete. Você precisa enfrentá-la para que o seu caráter seja moldado. Medite Salmo 32, ore e creia que Deus pode curar a sua vida e a sua história. Deus te abençoe. Um abraço.